Boa tarde, irmãs e irmãos. Queremos desejar a si boas-vindas e agradecer desde já a sua presença aqui na página da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Está no ar o Espaço Opinião. O Espaço Opinião é um lugar onde a sua opinião é respeitada e por isso nós queremos desejar a si e a toda a sua família boas-vindas, esperando, claro, que estejam no bom gozo de saúde. Hoje, 28 de dezembro de 2020, este ano de 2020 está mesmo quase que naquela curva, aquela curva que nos leva, claro, ao término do ano e por isso nós agradecemos desde já a sua presença, esperamos que tenham tido todos um ótimo Natal e que esta azáfama toda, este período das festas, não nos retirem, claro está, da presença do Senhor. Hoje é segunda-feira e, aliás, o Espaço Opinião acontece todas as segundas-feiras, das 17 às 18 horas, e hoje não é diferente. Hoje estamos aqui na última edição do ano de 2020. Dentro de pouco tempo eu anuncio já o tema, mas antes deixa-me estender as minhas saudações ao Mano Osvaldo Tissonde Mame. Quanto tempo? Já foi diretor-geral da Cidade de Jovens e por isso é um prazer enorme tê-lo aqui. Mano Osvaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu pastor Lúcio, boa tarde, pastor Giovanni. É um prazer estar aqui nesse espaço, mais uma vez, para podermos contribuir com o que podemos, obviamente, sobre, obviamente, aquilo que afeta a igreja e a sociedade. Muito obrigado pelo convite e também já há algum tempo não vejo. É um prazer estarmos novamente juntos aqui para conversarmos um bocado. Obrigado. Exatamente. E nós agradecemos também por ter aceito o nosso convite. Deixa-me aqui agora estender os meus cumprimentos ao pastor Giovanni Casimiro, a partir do Sínodo Provincial de Benguela. Pastor Giovanni, boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço Opinião. Muito obrigado. Boa tarde, senhor pastor Lúcio, irmão Osvaldo também. Estendo também saudações para todos os que nos ouvem de Angola ao Cunene e pela Europa, pelo mundo afora. Será um prazer compartilhar um bocadinho que temos aprendido sobre este assunto. Queremos aprender um pouco mais, tanto com as perguntas quanto com as abordagens que nós faremos aqui hoje. Obrigado. Exatamente. De certeza, você que está nos acompanhar quer saber já o tema, mas daqui a nada nós vamos anunciar. E eu peço já ao pastor Giovanni para nos levar a Deus em oração e depois eu anuncio o tema e vamos continuar com o nosso debate. Ok, oremos. Somos gratos, Senhor da vida, porque nos tens sustentado dia após dia. Somos gratos porque mais uma vez vimos o raiar do sol. Estamos desfrutando do fim de tarde. Tudo porque a tua misericórdia se renovou sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que nos ouve. Também somos gratos, ó Pai, por estes meios tecnológicos tão eficazes para compartilhar a tua palavra. Portanto, nós desfrutamos dessa ferramenta e agradecemos-te por tudo. Clamamos que a tua presença esteja aqui, no meio de nós. Em tudo queremos te honrar e fazer-te mais conhecido diante dos homens e mulheres desta nossa nação. Em nome de teu Filho, nós clamamos que oriente a cada um e que possamos sair mais edificados do que nós entramos nesta conversa. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Giovanni. Deixa-me saudar rapidamente aqui os irmãos que dizem e assinam aqui o seu livro de ponto. O irmão Bernardo diz que está ligado, o irmão Antônio Sacovango diz boa tarde e nós também agradecemos. O tio Prata Pedro, boa tarde, é um prazer enorme. E a irmã Beatriz Marcolino Sando, boa tarde e muito obrigado mesmo por estar aqui. Então, deixa-me aqui já fazer o lançamento do tema. O tema de hoje é a igreja e a corrupção. É claro que um tema bastante discutido nos mais variados níveis e claro está que quando
olhamos principalmente para o Antigo Testamento, lá em Gênesis, no seu capítulo 6, claro, o termo corrupção nós lá encontramos. Mas melhor do que eu, temos aqui dois convidados que nos vão poder abordar, que vão falar um pouco em volta deste tema, e muitas são as vezes que até algumas pessoas dizem que a igreja está corrompida. E, claro, temos aqui os nossos convidados para se debruçarem em volta deste tema. Pastor Giovanni, olhamos para o conceito igreja e o conceito corrupção. O que é que nos pode trazer, como sendo aqui as primeiras palavras que se lhe oferecem dizer acerca deste tema, igreja e corrupção? Portanto, agradecemos. O que nos apraz dizer? A igreja tem duas realidades. A igreja é uma instituição, mas também é um organismo. Portanto, tem essas duas esferas. Por ser uma instituição, a igreja está sujeita a qualquer pessoa proferir alguma opinião sobre ela, por estar inserida dentro de uma sociedade. Mas, na verdade, algumas opiniões podem fugir daquilo que ela é na sua essência. E a igreja, como meio, como mecanismo de Cristo, seu mecanismo, a sua função essencial é de alcançar aqueles que não conhecem a mensagem do Salvador, para que possam conhecer esta mensagem. Só que no caminhar de tudo isso, nós encontramos algumas pedras e tropeços. E, na verdade, a corrupção é uma delas. Quando falamos em corrupção, precisamos entender aqui dois sentidos que normalmente as pessoas levam à tona. Temos um sentido, corrupção sistêmica. Corrupção sistêmica refere-se ao desvirtuamento dos atos referentes à gestão. A gestão do bem, seja pessoal, seja o bem público, gerir mal os dinheiros que não nos pertencem. Normalmente, a corrupção, quando falamos de corrupção, levamos logo em voga, traz-nos em voga a gestão do próprio Estado, a gestão da coisa pública. Normalmente, pensamos deste modo. Portanto, temos essa corrupção sistêmica. Mas também temos um outro sentido de corrupção, que é a corrupção endêmica. O que é a corrupção endêmica? Essa corrupção é aquela que acontece em pequena escala, dentro da vida privada das nossas pessoas, lá nas nossas famílias, em casa, na igreja, no trabalho. Temos essa corrupção mais limitada. E acontece normalmente na vida corriqueira, no dia a dia, nas questões corriqueiras da nossa própria vida. Então, é um ato de corrupção considerado muitas das vezes como normal. Esta corrupção endêmica. Portanto, nós temos esses dois sistemas, a corrupção como sistema, que engloba, na verdade, tantos organismos do Estado, as instituições, e temos essa corrupção endêmica, que, na verdade, está ligada muito ao sujeito, que é em menor escala, é mais visível na vida prática, no dia a dia, nas pequenas coisinhas. E essa corrupção endêmica normalmente é tendenciosa a ser normativizada, a entender-se como algo normal. É normal uma coisa, as pessoas falam, é uma coisa que não faz mal, por exemplo, uma mentirinha. As questões normalmente dizem, se não existem mentiras grandes e mentiras pequenas. E alguns percebem que as mentiras pequenas não são coisas tão mais assim. Portanto, a corrupção endêmica está dentro deste contexto. E ainda para nos dizer, quanto à sua fonte, quais são as causas? Por que temos e nos deparamos com a corrupção? E vários teóricos falam, e a olho nu nós podemos constatar, que pelo menos duas causas são inerentes à corrupção, à existência da própria corrupção. Temos as causas externas. As causas externas são consequência, muitas das vezes, da perca de valores morais, da relativização, a falta de fiscalização e a concentração do monopólio de bens, sejam públicos, sejam privados, em um segmento específico. Portanto, são as causas externas ligadas à corrupção. Mas também nós temos as causas internas,
E quando falamos de causas internas, na verdade, nós olhamos para o centro do problema, né? Porque se analisarmos apenas de forma externa, os políticos já fazem isso, a sociedade já faz isso. Olhar para a causa interna vai nos diferenciar e que vai trazer esse quê de igreja. Portanto, quando nós falamos da causa interna da corrupção, e o nosso pastor fez uma referência a um texto bíblico, no princípio, Gênesis, né? Que Deus, antes do dilúvio, olhou para a humanidade e concluiu que é mau todo o desígnio do coração humano. Em algumas versões, na verdade, aparece a palavra corrupção. E é necessário dizer que, embora haja a palavra corrupção na Bíblia, não tem o significado comum, né? Que é a má gestão dos bens públicos, a má gestão do erário. Portanto, a corrupção na Bíblia, na verdade, tem a ver com a corrupção do ser humano. É ligada à causa interna da corrupção, é a corrupção do ser humano e inerente à própria queda. Adão e Eva foram os nossos primeiros deputados, né? Podemos assim dizer. E como deputados, a queda que nós percebemos em Gênesis 3 corrompeu tanto nossa relação com Deus, com o próximo e com o próprio sistema, com a própria sociedade. Isso nós percebemos facilmente em Gênesis 4, o problema entre os 12 irmãos, e é também bem visível em Gênesis 11, né, na Torre de Babel, a própria construção, a intenção deles era chegar ao topo do céu, e ali nós percebemos, portanto, essa corrupção. Eu vou ficar por aqui, depois vamos desenvolver um pouco mais. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Nós voltamos aí para o pastor Giovanni. Agora vamos aí para a cidade do Ambo. Diretor emérito, se assim permite-me usar o termo, não é? Geral da Juventude. Então, estamos a olhar aqui para a questão da igreja e a corrupção. O pastor Giovanni fez aqui uma introdução muito pertinente, olhou aqui para as duas esferas daquilo que é a própria corrupção, a corrupção endêmica e a corrupção, portanto, a corrupção sistêmica. Tivemos aqui uma quebra com o pastor Giovanni, mas, diretor Osvaldo, o que é que se lhe oferece a dizer? Estamos a olhar aqui para a igreja e a corrupção. Os políticos, e aliás o governo, não é, uma das bandeiras do atual executivo, liderado pelo presidente João Lourenço, é o combate à corrupção. Então nós temos aqui uma chance, uma oportunidade também de olharmos um pouco sobre estes dois termos que se calhar podem ser opostos, não é? Sim. Muito obrigado, pastor Lúcio. Na verdade, falar sobre esse tema e, sobretudo, repartir a mesa com dois pastores e, por sinal, para falar do pastor Ndunduma, que pode entrar a qualquer momento, e, por sinal, juristas, não é? É bastante complexo contribuir. Mas, aqui, eu poderia exigir na definição do que é igreja, olhando sobretudo para Efésios 1. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma comunidade, não é? É uma comunidade ou um conjunto de pessoas que se encontram para seguir Deus, né? Essa é a igreja. E também, a gente diz sempre isso, que a igreja é o nosso próprio coração. Nós somos a igreja. É claro que nós temos que estar num lugar, num templo, para que o conceito da igreja se insira na sua gênese. Mas igreja é justamente o nosso coração. Quanto à questão da corrupção, a corrupção, em síntese, o pastor Giovanni já que o disse, tanto de forma endêmica e sistêmica, mas em síntese é dizer que é o uso de um valor alheio para benefício próprio, né? Eu tendo poder, tendo poder, uso o poder que tenho para usar o que é dos outros, o que é de todos nós, para benefício próprio. Obviamente, aí existe sim a corrupção. E, obviamente, sim, tem fatores externos e fatores internos, sim. E os fatores externos, um dos elementos
são as questões da própria sociedade, né? Porque é preciso perceber que a corrupção está dentro da igreja, está na sociedade e também está justamente em nós. Então, os fatores externos é a própria sociedade. A sociedade, às vezes, aquilo que a sociedade nos oferece, leva às vezes a igreja justamente a colocar-se nessa situação. E internamente também, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades e a vontade, sobretudo, de querer ter muito sem trabalhar o suficiente para ter, leva-nos, obviamente, a colocar-se nesse caminho. Às vezes também somos aliciados internamente para entrar para esse tipo de caminho, digo como igreja, quando estamos num período de comparação entre as igrejas, não é? Entre elementos da mesma classe. Somos 2 diáconos, somos 2 pastores, somos 2 membros, somos 2 leigos. O fulano tem, eu não tenho, mas eu posso ter a oportunidade de ter, então eu vou subtrair o que é de todos nós para benefício próprio, porque eu quero comparar-me ao outro. São as tais questões internas que às vezes vão levando-nos a entrar como igreja, como membros, a este caminho de corrupção. Então, em termos de introdutório, é isso que eu tenho a dizer. Exatamente. Espaço Opinião, um lugar onde a sua opinião é respeitada. Temos aqui muita gente a nos acompanhar e, claro, e alguns deixam aqui as suas impressões digitais. Deixa-me recorrer aqui a algumas pessoas que entram e continuam a entrar. O irmão Andrade Prata está no AMBO. A irmã Elizabeth provavelmente esteja aí na Willa, acho que é isso mesmo que ela queria escrever. O irmão Mateus, Francisco Lopes Mateus, o irmão Quintino também saúda aqui os nossos convidados. A irmã Isaura também está. O irmão Recôndito Chihuale também. A irmã Adelina Seca Seca também saúda-nos aqui. A irmã Imaculada Estefânia Salumbongo, a partir de Luanda. O irmão Pedro Chilombo também está. O diretor-geral da Cidade Jovens, o irmão Vanildio, diz o seguinte: boa tarde, pastor Marques, e muito boa tarde, DG Osvaldo. Muito boa tarde, pastor Giovanni. Estou a acompanhar o programa e o tema é bastante pertinente. Obrigado. O irmão Henrique Covingua seguindo, e o irmão Herculano Sacanjimba também está aqui. Então, vamos voltar aí ao pastor Giovanni. Teve uma quebra, mas já está aqui de volta. Pastor Giovanni, olhando um pouco para a questão da corrupção, o fenômeno corrupção, e claro que o campo da própria sociologia considera a corrupção como um fenômeno social. Então, qual deve ser o posicionamento da igreja, não é? Face tanto a esse fenômeno corrupção? Eu refiro-me tanto na perspectiva dele ser endêmico, a corrupção endêmica ou sistêmica, como fez referência aqui. Importante entendermos as tais causas, tanto externa como interna, e principalmente a causa interna, que nos leva a olhar para a Bíblia, entender a corrupção como um problema interno do ser humano, ditará a forma como nós podemos lutar como igreja para solucionar esse problema. Porque, vejamos, né? Quando nós ouvimos os deputados ou políticos, normalmente apregou a necessidade de fiscalização, né? A Assembleia fiscalizar os atos do Executivo, ouvimos a necessidade de que não haja monopólio dos bens num único ente. Portanto, isso nós já ouvimos. Mas poucas vezes nós ouvimos que o problema, parte deste problema é interno. E eu quero trazer aqui em voga alguns textos bíblicos, por exemplo, em Mateus 15, 19, quando Jesus falou com os discípulos sobre o problema de lavar as mãos, ele mostra que o problema não é o que sai, mas não é o externo, mas é interno. Dentro do coração sai as invejas, a corrupção, a maldade, as inimizades. Portanto, esse problema interno nos ajuda, como igreja, a como nos posicionarmos. Portanto, entender a corrupção com estas lentes, né? Com estas lentes, e em teologia nós falamos da depravação radical, que o ser humano, depois da queda de Adão, tornou-se o seu centro, o núcleo, que é o coração, tornou-se totalmente inclinado para o mal.
Entender isso com estas lentes da queda nos ajudará a não segmentalizar, a não categorizar segmentos da sociedade como estes não prestam, estes são mais corruptos, por exemplo. Há quem pensa que todos os políticos não prestam, são corruptos, os polícias. Entender desta forma, com estas lentes, nos ajuda a perceber que não é o sistema, o problema não é o sistema, o problema é pessoal. Isso ainda nos ajuda a perceber um pouco a grande luta que houve no século XVII, em que alguns filósofos perguntaram, afinal de contas, o homem é bom ou mau por natureza? E Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, ele entendeu que é o meio que corrompe, né? A sociedade é que corrompe. Quando nós olhamos para a escritura, percebemos que não é o meio. O problema é interno, o problema é pessoal. Portanto, como a igreja, como reagir? Eu fiz umas pesquisas. Segundo o censo que o nosso país teve em 2014, 87,7% das pessoas professavam alguma religião, né? E dentre os católicos temos a maior percentagem de 41,1%. E entre os protestantes, 38,1%. São crentes ou acreditam em alguma divindade. Portanto, temos 87,7%. Apenas 12,3% foram pessoas que não acreditavam em nenhuma religião. Portanto, são ateus, né? Ou agnósticos. Mas agora, recentemente, o índice de percepção da corrupção de 2019 colocou Angola na posição 146 de 180 países. Portanto, estamos na posição 26 pontos. Isso me levou a fazer um questionamento. Se 87,7% das pessoas, a nível do nosso país, acredita, né, ou em Deus, está ligado a alguma religião, então temos um problema, um grande problema. 3 opções podemos levantar aqui. Primeiro problema, ou a igreja cristã, ou os crentes, são todos falsos, temos um grande número de falsos crentes, falsas conversões. Segunda opção, ou temos um índice elevado de falsos profetas, falsos pastores, que anunciam uma mensagem falsa. Ou uma terceira opção, a igreja não soube ensinar como os crentes devem expressar a sua fé na esfera pública. Porque o índice de corrupção é muito alto. 87% de pessoas crentes, mas Angola na posição 146, pelo menos até o ano de 2019. E eu acredito dessas 3 opções que eu aqui anunciei, em menor ou maior grau, todas são verdadeiras. Realmente temos muitas falsas conversões, temos muitos falsos profetas e falsos pastores que anunciam uma falsa mensagem que não salva, e, na verdade, também a igreja, em muitos segmentos, deixou de ensinar os crentes como é que é expressar a sua fé na esfera pública. Então, como a igreja começa a reagir? Primeiro, nós precisamos dar uma mão à palmatória. Nós próprios crentes temos que pegar e dar uma mão à palmatória, reconhecendo a meia-culpa em tudo isso. Precisamos nos arrepender primeiro, nós crentes. Como assim? A igreja perdeu a sua autoridade moral. Em muitas áreas, perdeu a sua autoridade moral. Vários pastores perderam a sua autoridade como profeta para anunciar, para corrigir, para repreender. Perdemos. Então a igreja primeiro precisa resgatar isso. Como é que faz isso? Nos arrependendo. Eu acredito que muitos cristãos... Mas antes disso, pastor Giovanni, o que é que está na base desta perda moral aqui? Por exemplo, muitos pastores perderam a moral ou mesmo aquele senso de poder corrigir e alertar. O que é que está na base, na sua opinião? Portanto, quando falei da corrupção como uma causa interna, aqui nós devemos colocar-nos todos na mesma posição e suscetíveis a ser corruptos. Primeiro, é necessário entender. Não vamos olhar só para os políticos ou para os polícias, né, dentro da nossa sociedade, são as pessoas que nós mais falamos mal,
olhar como os maus da fita. Portanto, todos nós, em todos os segmentos, sejamos professores, qualquer outra função, estamos susceptíveis a ser corruptos, porque, como disse, a corrupção é algo interno. Agora, o que é que está na causa? E o nosso irmão, o irmão Osvaldo, ele falou um ponto, querer utilizar o bem público. E deixe-me citar um texto bíblico. 1 Pedro nos dá uma resposta. 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro fala aos pastores e diz assim, 5:2. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Portanto, temos aqui uma resposta, pastor Lúcio. O próprio interesse ilícito. Começa ali o problema, né? Por parte da liderança, seja ela qual for. E olha que a Bíblia, há mais de 2000 anos, já dá essa resposta. Por isso é que ela continua a ser tão atual. Continua a ser tão atual para os nossos dias. Ok, pode continuar, porque tenho uma bateria aqui enorme de mensagens. Vamos. Ok, portanto, uma das primeiras respostas que eu posso dar, né, como disse, a igreja precisa se arrepender de cada crente reconhecer a sua meia-culpa em tudo isso. Por exemplo, quem de entre nós que nos ouve não baixa livros em PDF? E livros em PDF é uma violação dos direitos autorais. Todo livro em PDF que não é dado pelo autor é uma violação do direito autoral e é corrupção. Quem entre então, nós... pastor Giovanni, hoje eu fui corrupto. Eu baixei um livro hoje, então fui corrupto. Se o autor do livro não dispensou, portanto, fomos corruptos. Quem de entre nós nunca baixou um filme na internet, né? Lá naqueles sites piratas, né? Nós baixamos. Quem entre nós não apanha, né, a rouba a net, né, a roubar o Wi-Fi, fica ali numa casa ali, descobre a senha e rouba a net. Portanto, todos nós temos essa meia-culpa e parte da solução começa por reconhecermos que nós, como crentes, falhamos em muito. E o problema do relativismo também, que apregoa que não existem verdades, é uma dificuldade para a própria corrupção. Portanto, nós precisamos... Essa é a primeira resposta, pastor. Portanto, depois tem as outras. Para como reagir. Eu penso que está a ser muito interessante aqui a abordagem tanto do pastor Giovanni e agora também do diretor Osvaldo Mame. E antes mesmo de ler, porque aqui tem muitas mensagens e o tempo aqui corre. Mano Osvaldo, voltando já assim, nós... Quando olhamos para o fenômeno corrupção, e o pastor Giovanni fez menção a isso, nós olhamos muito mais, por exemplo, na perspectiva dela ser o problema só dos políticos. E ignoramos as questões que têm a ver com o nosso dia a dia. E se você vai, por exemplo, para uma comunidade local, vai lá perguntar quem é que nunca deu, por exemplo, alguma gasosa ou polícia para se livrar de uma multa, para fazer o quê? Quase que você vai encontrar ou ninguém ou todos já fizeram isso. Então, e o pastor Giovanni falou e muito bem também, que isso passa a ser um problema quase que interno, um problema da própria pessoa em si. Mano Osvaldo, então está na hora de começarmos a falar mais para as pessoas, para as famílias. Concorda com essa afirmação? Realmente é um fenômeno, a corrupção é um fenômeno social, é um fenômeno que está em todos os campos, em todos os lados, em todas as pessoas e, obviamente, também em todas as famílias, né? Independentemente do tipo de ação que nós tomamos e que essa ação, obviamente, vai desembocar naquilo que é a corrupção. Mas é importante que se diga que aqui, eu fiz um post recentemente, quando alguns sacerdotes estavam a chamar de corruptos, pessoas estavam no governo. O meu post foi claro. Me parece que seria melhor a igreja partir para um ato de culpabilidade, não é? Porque a igreja não pode apontar o dedo
de que existem corruptos dentro de um sistema governativo, porque essas pessoas são produtos da igreja. Então, quem deve começar a olhar, primeiro quem deve olhar para si é a própria igreja. Se eu sou amoral enquanto igreja e quero moralizar a sociedade, eu tenho que primeiro moralizar a mim mesmo. Então, o problema, e o pastor Giovanni tem razão, devemos começar em nós mesmos. E aqui eu quero dizer nós mesmos, a igreja. A igreja perdeu-se a moral e precisa, sim, fazer, não só uma meia-culpa, a igreja precisa fazer uma culpabilidade total. Dizer, olha, esses que estão ali são produtos meus, eu os fiz, eu os criei e eu fiz deles as pessoas que eles são. Porque, vejamos bem, há atos que acontecem na igreja, atos básicos, que é na relação entre o catequista e o diácono, entre o pastor e o catequista e o diácono. Às vezes, pastores que dão cheque em branco a outro pastor para tirar o dinheiro que é de todos nós. O pastor ou o diácono, o catequista, que orçam um dinheiro, mas gastam o que não está orçado, e no final do mês, no final, lá na Assembleia, nos relatórios, não conseguem apresentar relatórios fiáveis. Esses são atos que a igreja tem que repensar. Para além disso, quando eu digo que não é só a família, não é só lá o fundo, a igreja, e digo que a igreja produziu isso, é só olharmos como é que vários membros do antigo governo, não é? Digo, do antigo governo, vários membros, e membros da IECA, elementos do corpo militar, que às vezes ofereciam doações à igreja. Aquelas doações, até pessoas que não são confessas, por exemplo, a IECA, receber uma prenda de um general, era só mesmo uma prenda? Aquele irmão que foi ministro, que foi secretário de Estado, foi governador, foi alguém próximo ao sistema governativo, e de repente da conta dele saem notas avultadas para as contas da igreja, e a igreja não questiona, não pergunta, usa o dinheiro que foi lhe dado. Então, isso não é... Mas, Mano Osvaldo, a minha posição aqui como moderador é certamente essa, não é? Mas alguém apareceu e deu-me uma quantia de dinheiro, olha, isso é para a igreja. Eu não devo receber? Não devo receber? A igreja precisa saber a fonte. Quando alguém me Pastor Giovanni, pode entrar para essa discussão aqui, pode entrar para essa discussão quando bem entender. Quando alguém aparece, primeiro, não professa a sua religião. Vem e dá um certo dinheiro. Ok, tem que perguntar a fonte. Porque tem que saber qual é o salário dessa pessoa para me oferecer tanto dinheiro assim. Quando um elemento, e isso aconteceu bastante, é só irem para as contas do BFA, do Atlântico, vão ver isso. Aliás, se destaparmos aqui a panela, a coisa pode depois ir atrás de nós e não vamos ter como nos defender. Mas é preciso dizer que quando algum dinheiro, e sobretudo, no ato da construção de templos, aparecem aquelas ofertas, nos atos, em períodos de pré-campanha, aparecem aquelas ofertas, a igreja tem que saber qual é a fonte. A igreja precisaria saber, ou precisava na altura, espero bem que hoje não aconteça isso, né? Mas precisava saber a fonte. Esse é um aspecto que pode dar muito debate. O outro debate que preocupa são as tais chamadas corrupções de amigos, né, dentro da igreja, que é, quando eu digo amigos, é o catequista e o diácono, é o catequista, é o tesoureiro e o pastor, por exemplo. Vou dizer que todos os pastores são assim, mas já vivemos realidades em que o pastor não conseguia justificar onde é que utilizou o dinheiro que ele tirou da caixa da igreja, por exemplo. Porque o pastor, não, irmão, dê-me só X, ok? O X, o tesoureiro está a anotar, mas no final ela dei ao pastor X. E o pastor não sabe onde esse dinheiro foi. Vimos, aqui já acompanhamos casos falei de cheques.
E simplesmente o catequista e o diácono assinaram um cheque, deram ao pastor. O pastor assinou o cheque, deram ao outro pastor e foi levantar milhões na conta da igreja. Porque ele tinha poder para fazer isso. Isso é corrupção, porque depois, olha, justifica onde é que foi esse dinheiro. Não há justificação, não tem como justificar. Então, primeiro temos que nos olhar a nós mesmos, enquanto igreja, não fazer a meia-culpa, mas aqui eu vou chamar de um ato de culpabilidade total, dizer que nós, igreja, produzimos as pessoas que estão ali, e para acabar com esse mal, temos que primeiro acabar a corrupção dentro de nós. Só assim depois Muito é que bem. vai acontecer à sociedade uma moralização total. Muito bem. Aqui no Espaço Opinião fala quem sabe, e esse é um espaço que realmente respeita-se a opinião de todos, mas deixa-me só ler algumas mensagens, eu vou colocar aqui na tela, mas outras não, por serem muito extensas, eu vou ler rapidamente. Deixa-me também saudar a irmã Cisaldina Membo. Boa tarde, Mana, obrigado também. A Melba também está aqui ligada, a Melba. A amada chefinha e Inácio Saleng diz, a Adelaide Mendes também está aqui. O irmão Henrique Escovingua faz aqui uma pergunta. Os convidados podem, depois, no uso da palavra, fazerem menção. Que ações concretas, enquanto igreja, tem se tomado para a mitigação da corrupção, atendendo que isto já é um mal social? Visto que quase todos conseguem identificar os corruptos, não os corruptores. Aqui os convidados depois podem fazer menção a esta questão. O Bernardo Caíta escreve, o texto dele é tão longo e vai tapar os convidados, e não quero fazer isso. Ele faz um comentário que eu vou ler. Em Angola, os problemas de corrupção estão profundamente ligados ao sistema político falido que temos desde 1975. O Estado atual não tem moral de combater a corrupção porque defraudaram a própria Constituição e utilizam a coisa pública para promover o privado dos titulares de cargos públicos e muitos são tidos como cristãos. Muitas igrejas perderam a moral em combater a corrupção. Por tais pastores são corruptos, aceitando um bem que seria público para o benefício privado. Ela ainda diz, pastores que recebem carros do governo e nem conseguem advogar pelos mais necessitados. A irmã Adelaide Mendes diz que muito mal mesmo, e a Melba diz que alguns pastores, né? Recorrigindo aqui o que o Bernardo disse. O Bernardo diz que também pastores que fazem uso de bolsas de estudos oferecidas para pessoas carenciadas e enviam seus filhos em nome da igreja. O irmão Herculano Cassandimba pergunta, a gestão não clara das construções dos templos e que muitas vezes não terminaram é um indício de corrupção ao nível da igreja? Faz essa questão aqui. A irmã Imaculada Estefânia, pastor Giovanni, muito grande aula, isso que ela diz. Maricela Catumbela está a acompanhar. Bernardo Soca, o pastor estagiário, recentemente casado. Então, nós queremos aqui também desejar aí sucessos no casamento. Estamos ligados, pastor Giovanni Casimiro, grande teólogo. Deixa-me aqui ver, a irmã Melba ainda diz que, Mano Osvaldo, questões reais. E a irmã Adelaide Mendes, com certeza, dá o que falar, amado irmão, e principalmente tratando-se de dinheiro, que é a fonte dos problemas a nível mundial. Abílio Ticolomuenho, parece-me que afirmar categoricamente que a igreja perdeu a moral, acho ser um senso comum. Não é bem assim, pois temos igrejas e líderes que têm sido exemplares no cumprimento da sua missão, apesar dos desafios que se impõem. Muito bem, o irmão Erickson, presente, tema pertinente. A mana Cristina Raimundo, a partir do AMBO, também assina aqui a sua presença, diz que está conosco. O pastor estagiário Bernardo Soque, eu acredito que existem atos dentro da igreja que não devem ser tidos como ato de corrupção, mas sim de problemas de gestão e falha nos procedimentos administrativos.
Finalmente, a irmã Emília Figueiredo. Boa tarde, irmãos. Estou ligada. Muito obrigado. Continue aí, irmã Emília. Pastor Giovanni, quer rebater aí algumas questões que foram levantadas? Quer acrescentar alguma coisa antes de continuar aqui com as perguntas que temos aqui preparadas? Pronto, se calhar o ponto mais sonante do irmão Oswaldo é que a igreja deve saber das fontes, né? As fontes. Temos aquela ação de graça que alguém dá, né? Ação de graça, um culto, né? Por exemplo, um culto de ordenação ou empossamento. Pronto, aqui advoga duas questões. O irmão até foi específico. Ele falou principalmente se a pessoa, né, que dá a oferta não for, por exemplo, não cultuar, não for nosso membro. Portanto, aqui se calhar tem a sua razão de ser, mas também se calhar levanta uma questão ética. Levanta uma questão ética, principalmente se a pessoa não faz parte dos seus membros, ainda que ele afirmar, não, esse é meu salário, a igreja se calhar não terá como comprovar, né? Pode ser que utilize os mecanismos, seja lá, jurídicos ou bancários, mas não sei se é uma questão ética adequada, né? Alguém ofertou e a pessoa pergunta, tiraste esse dinheiro aonde? Né? Mas também tem a sua razão de ser, né? Vamos lá imaginar, vamos ser um pouco mais específicos. Imaginemos que a igreja, né, quanto a dízimos e ofertas, imaginemos que a igreja saiba de um membro, ou homem ou mulher, que viva na prostituição. E o seu dízimo saia dali. Né? A igreja, né, ou sabe, ou sei lá. E a filha levantou, não, vamos aceitar essa oferta ou não, já que é o dízimo dela, ou é a oferta que ela dá, que ela consegue. Portanto, se a igreja sabe que aquele irmão ou irmã, o seu rendimento já vem de um caminho escuro, portanto, não sei se é sábio que a igreja aceite, embora seja aquilo que ela dá. Agora, se a igreja não sabe, eu me preocupo principalmente com a questão ética. Não sei ainda, não sei se perguntar a tal pessoa será o melhor caminho, principalmente já que a igreja não tem autoridade sobre aquela pessoa. Se é um membro, a igreja tem uma certa autoridade de fazer questionamentos mais específicos da fonte de rendimento e pronto. E também na igreja as pessoas sabem, nós nos conhecemos, os membros sabem quem tem bens, quem não tem. Portanto, o meu problema é, na verdade, esse ponto, principalmente se a pessoa não for, sei lá, não for da igreja. E um outro ATT. O contexto também nos ajuda. O irmão Oswaldo foi bem claro. Por exemplo, em fases de campanhas para as eleições, aí realmente a igreja precisa ser cautelosa para não cairmos no erro, como certo líder religioso afirmou, que o sangue de Cristo é semelhante ao sangue de um dos partidos, né? Portanto, a igreja às vezes se empolga. Na verdade, em épocas de eleições, a igreja precisa realmente ser muito cautelosa, porque é um estratagema político arrecadar votos. Isso não é mentira, isso é verdade. E às vezes a igreja cai, né, nessa estratégia. E às vezes cai por quê? Porque é aquele outro ponto que eu falei, no meu terceiro ponto. Porque é necessário, e houve aí uma opinião dos irmãos que, na verdade, alguns líderes realmente fazem. De acordo ao censo, eu vou repetir, o censo, 87,7% de pessoas do censo de 2014 são religiosos, creem em alguma divindade, né? 41,1% são católicos e 38% protestantes. Os outros porcentos são judeus, muçulmanos, que é uma percentagem muito resumida. Portanto, é um segmento muito grande. Portanto, deve preocupar-nos quando o índice de corrupção é alto. Portanto, não sei, não tenho os balanços de 2014 em que posição Angola estava, mas pelo menos em 2019 estamos com 26 pontos na posição 146. Portanto, alguma coisa não está bem. Portanto, por isso é que eu dei 3 opções. Ou temos muitos falsos crentes, que é verdade, temos muitos falsos pastores, nem todos, e proclamamos uma falsa mensagem. E, por último, esse ponto importante, a igreja precisa voltar a reensinar como é que é
expressar a fé na asta pública. A igreja precisa voltar a tocar nessa tecla. Como é que o crente expressa a sua fé na esfera pública? Portanto, isso faltou. Então, diante de tudo isso, a igreja precisa, sim, ser cautelosa, né? Quanto a esse ponto, né, eu fico assim com um pé atrás, por causa da questão ética, né? Mas, claro, em contexto de eleição, eu acho que é sábio nós sermos mais cautelosos. Tá? É sábio. Mas se for nosso membro, eu acho que a igreja pode sim, ir mais a fundo. Sim. Aqui também, claro, eu preciso dizer aqui a nossa diretora, nossa ilustríssima diretora, não é? Precisou de atos práticos. Não, nós somos muito bem crescidos. A diretora sabe, e ela presenciou muitas das vezes reuniões. Não, diretor Osvaldo, a irmã Melba concordou com o que o diretor esteve a dizer. Ela disse que, olha, são questões de facto reais. É isso que, só para ajudar, exatamente. Não que esteja a discordar, mas aqui a concordar com o que foi dito, né? Houve muito pragmatismo nas suas abordagens. Mas deixa-me aqui dar, antes de continuar, uma saudação à irmã Beatriz Bailundo. Ela nos está a acompanhar a partir do Reino Unido, em Londres. Muito obrigado, nós desejamos a si festas felizes lá fora da sua pátria, mas claro está próxima por causa daqui das redes, das novas tecnologias que nos ajudam e nos aproximam cada vez mais. Muito obrigado, irmã Beatriz. Sim, mano Osvaldo, pode continuar? Eu queria apenas aqui fazer, claro, agora já pedindo desculpas à nossa amada diretora, não é? Pedindo desculpas. E aqui voltar a uma questão que se levanta, que é a questão ética. Não é? É claro que sim, precisamos ter cuidado, né? A questão ética é importante. Mas, mais do que isso, é importante que a própria igreja se proteja, não é? Porque nós vimos, e aqui é preciso que a igreja, volto a dizer, a igreja angolana, não estou a dizer a igreja, não estou apenas me sentir a IECA, estou a falar da igreja angolana, precisaria sim fazer uma declaração de culpabilidade, porque tudo que nós temos ali, tudo que nós hoje estamos a viver, a igreja acompanhou. É preciso dizer aqui que eu fiz parte, e até publiquei ontem, eu fiz parte de um grupo que se chamava Alta Liderança Cristã. E este grupo da Alta Liderança Cristã estavam líderes religiosos das diferentes igrejas que compõem o SICA, que compõem a Aliança Evangélica, que compõem os nossos irmãos católicos. Só não tínhamos neste grupo os irmãos adventistas, mas quase todas as organizações do SICA, Aliança e irmãos católicos, obviamente, faziam parte deste grupo. E ali, quando o nosso pastor fala de alguém que tentou assemelhar a bandeira com sangue, um amigo nosso, pastor, que nós com ele partilhamos algum momento. Só para dizer que, naquele momento, a igreja teve a oportunidade não só de aceitar as benesses que estavam a ser oferecidas, mas de ensinar, justamente ensinar as pessoas que são filhos da igreja, como poderiam gerir o bem de todos nós, em nome dos sem voz e, obviamente, resumo aqui, em nome daqueles que 100 vezes sem voz. Perdemos essa oportunidade por quê? Porque foi um período, e também foi um período de aliciamento. E aqui é preciso dizer que esse aliciamento não é só de quem detinha o poder, também vinha de outro lado, de todos os espaços. Ou seja, cada um queria afirmar-se. E essa afirmação fazia com que qualquer tipo de oferta a igreja recebia. E a igreja não questionava. A igreja precisava sim questionar.
A igreja, e a questão daí, são pastores, pastor Marcos e pastor Giovanni, a igreja naquele momento se questionasse, eu tenho plena certeza que os índices de corrupção em Angola não atingiriam os grandes níveis que chegamos até hoje. Não atingiria. Imagine que, pastor, em 2002, esse país não tinha muitos ricos. Os ricos angolanos, ditos ricos angolanos, aqueles que eu chamo da elite de uma economia primitiva, mal assimilada das teses marxianas. Eles se constituíram ricos depois de 2008, no período do boom do petróleo. É claro que no período de 2003 para adiante começou a escalonada, mas foi muito mais de 2008 a 2012 que as pessoas mais usurparam, mais subtraíram dinheiros. E muitos desses dinheiros passaram pela igreja também, por várias fontes, por diversos canais. Muitas das vezes eu estou a construir, como igreja estamos a construir um templo, como igreja estamos a construir uma universidade, como igreja estamos a construir uma basílica, como igreja estamos a construir, e vamos para quem está onde? Utilizamos que tipo de canais? Usamos os canais de nossos filhos que estavam no governo para servirem de lobistas para que algum dinheiro viesse para a igreja, como se fosse uma doação. Não, a igreja precisa assumir que aquele dinheiro que serviu em muitos casos para as diversas construções, ofertas de carro, ofertas não sei lá de quantas, foi um dinheiro que serviria para este povo. Razão pela qual digo, a igreja primeiro precisa se olhar para depois olhar para a sociedade, moralizar essa sociedade. Em relação ao irmão que dizia que vem desde 75, eu acho que é um ato político. Irmão, vamos sair dessa questão. É preciso dizer que culpados não são só os outros, culpados somos também nós. Todas as elites angolanas, religiosas ou não, políticas ou não, comerciais ou não, beneficiaram do que é alheio, do que é de todos nós para benefício próprio. E é isso que nós precisamos, como igreja, repensar e erradicar para a construção de uma nova sociedade. E nós precisamos de uma sociedade limpa. E essa sociedade limpa, obviamente, são os nossos filhos, que precisam, nos próximos tempos, viver numa sociedade mais civilizada. Muito obrigado. Muito bem. Estamos aqui a acompanhar o Espaço Opinião, a Igreja e a Corrupção é o tema de hoje e temos aqui 2 convidados, temos mais cerca de agora 7 minutos para concluir este debate aqui que está muito bom e temos aqui um feedback positivo. O irmão JB Chitekulo John nos acompanha a partir do Ambo, o Domax a partir do Bailondo, o Ambo, a irmã Adelaide Mendes. Traz aqui um comentário um tanto quanto extenso. Vamos aqui abrir uma exceção. Ela diz: a oferta não tem que ser necessariamente de um membro da igreja, irmãos. Não é ético estar a questionar a fonte desta oferta. O irmão mencionou aqui o exemplo de uma prostituta com clareza. Sabemos a fonte, mas é uma oferta de coração. Será que vamos negar pelo facto de sabermos da sua profissão? É exatamente aí onde começa o trabalho da igreja para com aquela irmã. Ser igreja não é só atender às necessidades dos membros, mas sim ir para o mundo e ganhar almas. Capanda Chiwale diz, grande tema. Muito obrigado também. Pastor Giovanni, quero aqui rebater essa questão aqui da irmã Adelaide Mendes e depois já entrar aí para os meandros, para em gesto mesmo já de conclusão. Temos aí mais uns 6 minutos. Portanto, quanto à questão de saber das fontes, depende muito. Como eu disse, para alguém que não é crente, é um pouco complicado, mas o irmão Oswaldo já desenvolveu bem esse aspecto. Agora, quando a igreja é de um crente,
mas a igreja sabe que essas fontes são duvidosas, a igreja ali tem que ter cuidado. Eu acho que, principalmente, a igreja sabe que as fontes são duvidosas, né? Porque ali estaríamos a dar vazão e a dizer que nós concordamos com aquela atitude. Só nos importamos com o teu dinheiro. O importante é que você dá de coração, mesmo que você se prostitui, mesmo que você vende drogas, seja lá que atitude se for. Se a igreja sabe, a TT, não podemos duvidar de que várias comunidades já receberam ofertas de pessoas que são drogueiros, traficantes de droga. Mas a igreja às vezes não sabe que é oferta do irmão ou da irmã, está ali. Mas o ponto é, se a igreja sabe disso, a igreja ali deve ter cuidado em aceitar essas fontes de riqueza, porque na verdade a igreja estará a dizer, ok, nos importamos com teu dinheiro e a sua atitude, o seu testemunho lá fora é ligeiramente irrelevante para nós. E ali eu pego a questão novamente. Precisamos voltar a esclarecer a própria igreja como expressar a sua fé na asta pública. Né? Portanto, é mais ou menos isso, irmão, senhor pastor. Exato, mas ainda tem aí muitos minutos para continuar, e claro, agora vamos rapidamente, há um texto bíblico que tem sido muito citado, e eu aqui posso citar também, Mateus 5, 13, 14, né? Vós sois sal e luz do mundo. Que enquadramentos pode fazer em volta desta temática aqui, a igreja e corrupção? Pastor Giovanni? Ok. E aqui a minha resposta estará enquadrada na segunda solução, como devemos reagir e lidar. O primeiro aspecto que eu abordei é reconhecer, né, que também temos falhado, que eu falei meia culpa. O irmão Osvaldo entende que precisamos reconhecer toda a culpa, mas na verdade é a mesma coisa. Portanto, o segundo aspecto é que a igreja não pode perder de vista o foco da sua mensagem. Portanto, deve olhar internamente. Como é que ela faz isso? Retornando à Escritura. Facilmente nós ouvimos a necessidade de moralizar a sociedade. E eu aqui preciso deixar umas reticências que há uma diferença entre o papel da igreja como moralizar a sociedade e o papel da igreja como anunciante do evangelho. Portanto, nós daremos solução ao problema da corrupção, não meramente por moralização. O Estado pode fazer isso. E às vezes o Estado cobra, as igrejas não estão a moralizar a sociedade. O papel da igreja não é moralizar a sociedade. O papel da igreja é anunciar a mensagem de salvação. E essa mensagem de salvação, com certeza, terá consequências práticas em como nós vamos expressar a nossa fé. Moralizar seria o quê? Afirmar que isso é mal, que isso é errado, ensinar princípios morais. Isso a igreja pode fazer. Mas o problema se torna quando nós tornamos isso como centro e missão da igreja. Portanto, há uma diferença muito grande entre moralismo e evangelho. Precisamos fazer essa distinção clara. Moralismo, nós temos muitos cristãos moralistas que não se preocupam em viver, vivem corretamente, né? Amam os próximos, ajudam. Isso tá bom, todos nós podemos fazer, até o ímpio faz isso. Diferenciar o que tornará a nossa mensagem evangelística. Quando nós reconhecemos, olhamos para Deus como autor e consumador e olhamos para Cristo como redentor, reconhecemos a nossa queda. Portanto, Mateus 5, na verdade, está enquadrado em como a igreja reflete a sua fé na esfera pública. E aqui precisamos deixar também um ponto. Há uma diferença muito grande entre Estado laico e Estado ateu. O grande problema é que, às vezes, o Estado, principalmente o Estado ateu, quer retirar a igreja, a voz da igreja, em determinados aspectos. Afirmam que não. A igreja deve concentrar simplesmente em evangelizar e não tem voz profética sobre determinados aspectos. Essa é uma tendência de estados ateus, mas o Estado laico não. Tanto é que a laicidade do Estado foi desenvolvida pela Reforma. Os teólogos reformados em Genebra desenvolveram muito bem essa questão da laicidade. Portanto,
Quando o Estado deixar de querer afastar a igreja, e falo igreja como instituição, como crentes, todos nós, querer deixar de afastar a vossa mensagem, aqui vocês não podem falar nada. Então, não conseguiremos testemunhar a nossa fé está pública. Por outro lado, também os crentes precisam perceber que nós mesmos é que nos afastamos. Nos afastamos como? Com o problema da dicotomia, separação. Não, isso é profano, isso é santo, trabalho de Deus, trabalho do mundo. Essa própria dicotomia já nos impede de testemunhar a nossa fé está pública. Por exemplo, há quem pode pensar que uma das soluções é criar um partido cristão. Para que testemunhem a fé lá no partido. Não, eu não acredito que essa seja a melhor solução. O problema de muitos crentes é criar uma subcultura cristã de tudo. Nós não precisamos criar uma subcultura de tudo. Aqui nós precisamos levar em voga algo que em teologia nós falamos da graça comum. O que é essa graça comum? Essa é a graça que Deus dá a todas as pessoas, crentes ou incrédulos, que faz com que nós desfrutemos, por exemplo. O Facebook é resultado da graça comum. A pessoa que criou o Facebook, nós não sabemos se é crente. Mas nós desfrutamos dessa capacidade intelectual dessa pessoa. Portanto, os crentes precisam perceber isso. Nós não precisamos criar um segmento e rotular de cristão para resolver os próprios problemas da sociedade. O que nós precisamos é saber como testemunhar nossa fé na pública. Um exemplo prático. Como é que nós testemunhamos a nossa fé no trabalho? Né? Normalmente as pessoas pensam, bem, se calhar é deixar ali uma Bíblia na mesa, e se calhar se um colega que não é crente ou ver a Bíblia, e ali nós vamos aproveitar, falar do Evangelho de Cristo, necessidade de salvação, ou se calhar evangelizar por ali, pensamos que isso é testemunhar. Temos essa visão muito míope, muito reduzida. E certo autor diz, o cristão começa a testemunhar sua fé no trabalho, sendo um dos melhores profissionais no seu trabalho. Já estamos a testemunhar qualidade no serviço. São os próprios crentes que prestam uma fraca qualidade de serviço na sociedade. Como é que estaremos a testemunhar? Que Deus é esse? Um Deus fraco, um Deus falso. Portanto, nós precisamos repensar a forma como nós testemunhamos nossa fé em determinados segmentos da própria vida. E um outro ponto é que precisamos de equilíbrio. Precisamos de um equilíbrio. E esse equilíbrio é respeito e contestação. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos os profetas a questionarem tanto reis, governantes, quanto sacerdotes. Mas eles faziam isso sem zombar. O grande problema das pessoas que contestam, em nosso contexto, é zombar dos líderes, desrespeitando. Isso já fere também no próprio testemunho que nós damos. Portanto, nós precisamos manter esse equilíbrio entre respeito e contestação dos vários problemas sociais, seja da corrupção, seja da baixa de valores que nós temos. Portanto, precisamos desse equilíbrio e assim conseguiremos testemunhar sabiamente e lutar, na verdade, contra a corrupção. Muito bem, muito bem. É a luta de todos nós. Mano Osvaldo, temos agora aqui 1 minuto apenas, né? 1 minuto apenas, infelizmente aqui. É claro, esse tema não se discute em 1 hora, nem em 2 horas, precisaríamos de mais. Mas pronto, aqui temos que olhar também para quem nos segue. De certeza alguns não têm assim tanto saldo para nos acompanhar, mas esse vídeo vai ficar aqui e certamente muitas pessoas poderão ter a oportunidade de partilhar e também baixar no seu dispositivo. Baixar aqui, deixa-me dizer, com a nossa autorização pode baixar e não estaria a fazer corrupção. Tem aqui a nossa autorização. Agora, baixar sem autorização do autor, já isso não se faz. Mano Osvaldo, vamos aí em gesto de conclusão. Eu vou pegar essa questão que o pastor diz, né? A questão do sal, né? E eu sempre digo que ser cristão, testemunhar Cristo, às vezes, minha opinião, devemos pegar apenas a Bíblia como a bússola, mas o testemunho de Cristo é prático. Para salgar o espaço em que nós estamos, precisamos salgá-lo com bons exemplos. No trabalho, não ser só o bom profissional,
mas ser um profissional que não pisa aos outros, que não cria dificuldade aos outros para ter o trampolim. Isso é importante. Também é importante que a sociedade angolana, sobretudo os cristãos, pensem que a solução para esse país, ou para esta nação e para o mundo, é criar partidos. Não. Temos exemplos do Brasil, onde a congregação, os evangélicos criaram partidos, os padres vão para a eleição, mas os atos de corrupção são bastante elevados, mesmo no seio da igreja. Isso não é um problema de Angola, isso é um problema global. E, obviamente, para podermos, o pastor falava da questão da moralização, que não é só, a igreja não tem só o dever, ou seja, não tem por missão moralizar, não. É no ato evangélico, é no ato do sacerdócio, da própria igreja, por via da mensagem de Cristo, que a igreja estará a evangelizar, ganhando almas e, obviamente, a moralizar a sociedade em que estamos. Porque, obviamente, nós estamos num contexto muito difícil em que não há, neste momento, uma alma salva. Digo isso, uma alma salva. No meio de todos, o número ínfimo, não sei se consegue se salvar. Porque a gente pratica, quando eu estou a dizer isso é que a corrupção está ali, os números estão ali, é claro que nem todos são, mas esses poucos não são suficientes para melhorar o ambiente em que nós estamos. Então, precisamos voltar-se para nós próprios, como igreja, como pessoas, e, obviamente, este olhar por dentro, este buscar essa pureza interior, poderá nos ajudar a salvar, moralizar as pessoas que ali estão. E, sobretudo, quando nós temos irmãos nossos que estão no governo, irmãos nossos que estão nos diferentes partidos, irmãos nossos que estão nos diferentes setores em que lidam com algo público e que devem se gerir para o benefício de todos. Precisamos trabalhar muito na mente desses irmãos, para podermos, então, salvaguardar uma nação que nós queremos que seja próspera, limpa, para os nossos filhos e netos. Ok. Mensagem para o final do ano, já agora, está no uso da palavra, o ano está a terminar. O ano está a terminar, foi um ano de muitas perdas no seio da sociedade, no seio das igrejas, das famílias, sobretudo. Um momento como este é de reflexão. Não sabemos o que é que será o 2021. A minha maior preocupação é com a doença que nós estamos, o SARS-CoV-2, pedir aos irmãos para terem mais cuidado, obviamente, seguirmos justamente todos os alarmes e, obviamente, as recomendações que as autoridades sanitárias dão, que é para podermos garantir, pelo menos, sobrevivência nas nossas famílias, não é? A preocupação é esta nesse momento. Proteger-se bastante. Muito bem. Pastor Giovanni, últimas considerações? Esse tema não se esgota aqui, claro. Sim. Como considerações finais, preciso dizer para cada crente que não podemos esquecer que a nossa esperança é escatológica. Quando afirmo que esperança é escatológica, já que acredito que a causa central da corrupção é interna, como eu disse na minha abordagem, então não podemos esperar que ela termine aqui. E essa deve ser uma esperança principalmente para os irmãos que trabalham no governo, né? Seja em que partido político for, e lutam dia a dia para que a própria corrupção se extinga. Portanto, precisamos não ter essa esperança moribunda de concluir que ela vai terminar. Vamos ficar frustrados, né? O que nós faremos, e a nossa tarefa, é frear, né? Frear o índice de corrupção no nosso país, e como nós afirmamos, a igreja fazendo o seu papel, cada crente fazendo o seu papel. E mensagem de fim do ano também, o ano foi pesado para cada um de nós, mas cada crente, acredito que aprendeu muita coisa, foram portas que se abriram para a igreja, portanto, vamos continuar a ter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, pois a nossa felicidade não depende de circunstâncias, mas cada crente se contenta em Cristo. Portanto,
Essa é a nossa mensagem. Pastor Giovanni, muito obrigado por estar aqui conosco hoje nessa última edição do ano do Espaço Opinião, este Espaço Opinião que acontece todas as segundas-feiras, das 17 às 18. Também queremos agradecer ao diretor Osvaldo Mame, obrigado mesmo também por ter estado aqui conosco, obrigado. Há aqui muitos irmãos que pedem quase que uma continuação deste tema, vamos remarcar com os mesmos convidados aqui presentes e, na verdade, vamos falar sempre deste tema em 2021. Em nome da igreja, nós queremos desejar às vossas famílias festas felizes e que o ano de 2021 seja efetivamente um ano de muitos ganhos, um ano em que realmente possamos ter muito sucesso e muita prosperidade naquilo que vamos realizar no próximo ano. E também, assim que nos acompanhou, continue a estar ligado aqui nesta página da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, que tem muito para si ao longo desta semana. Temos aí programação especial na sexta-feira, dia 1 de janeiro, e por isso esteja aqui. Obrigado a todos. Já sabe que Espaço Opinião é um lugar onde a sua opinião é respeitada. Estamos juntos. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Até já.